Continuando, falando ainda no governo do imperador Marco Aurélio, como nós vimos no tópico anterior, a perseguição era aquele estilo padrão. Então, o exército não perseguia, mas se alguém fosse denunciado, era obrigado a adorar os deuses. Se não adorasse, ele morria. O primeiro personagem que nós vamos falar durante esse governo de Marco Aurélio assumiu o império no ano 161 da era cristã. Olha, 2 anos depois, ano 163 da era cristã, vai se destacar então o número 1 aí na página 32, um homem chamado Justino Marte. Exatamente, ele foi chamado de Justino Marte por ele ter sido martirizado. Tá bom? Ele é chamado também de Justino de Roma, porque ele vivia em Roma. Nós veremos que ele era um filósofo, e a conversão dele é interessante, porque ele, vendo as notícias de morte dos cristãos, ele, como filósofo, ele falou: eu vou estudar sobre a filosofia desse povo, o que leva esse povo a abrir mão da vida, dessa vida física, acreditando em outra vida. E ele, que era um grande estudioso de Platão, de Aristóteles, né, de Sócrates, quando ele começa a estudar as palavras dos apóstolos, de Jesus, do Antigo Testamento, o que acontece com esse homem? Ele se converte ao Evangelho, e se converte mesmo. Os escritos dele são coisas assim maravilhosas, tá bom? Eu vou colocar lá no grupo para vocês 3 livros de autoria desse Justino de Roma. Se vocês quiserem ler, como eu sempre faço com vocês, o trabalho será a leitura de um desses livros. Se vocês quiserem até se antecipar: pastor, eu li o livro 1 de Justino de Roma, essa apologia dele, que ele faz uma defesa do cristianismo, tá bom? E eu gostaria de fazer o trabalho desse livro. Fique à vontade, tá bom? Se não, eu vou, no final, pegar a lista dos alunos e colocar lá, cada um para ler uma obra dessa e fazer o trabalho. Se você ler essas obras que eu já estou disponibilizando para vocês, são PDF que estão disponíveis na internet, né? De 1800 anos, então vocês podem ler e escolher qual vocês vão trabalhar. Pois bem, o comentário diz: Justino, que viveu do ano 100 ao ano 163 da era cristã, nasceu na região de Samaria. Desde o imperador Trajano, conforme documentos do ano 112, que a perseguição fora reduzida. O exército não procurava pelos cristãos, apenas os denunciados eram julgados. Passaram-se cerca de 51 anos, as igrejas se desenvolviam, mas se reuniam escondidas. Neste período, o filósofo romano Justino decidiu comparar as filosofias existentes com a filosofia cristã e chegou à conclusão que a filosofia cristã é a superior. Bom, deixa eu explicar para vocês aqui o termo filosofia, né? Porque alguns podem não gostar. Como assim, pastor? Filosofia cristã? Bom, lembremos que o termo filosofia, ele vem do grego philos, que significa amor de amigo, amizade, né? Tá bom? E sofia, que é sabedoria. Então, filosofia significa amizade à sabedoria, amizade ao saber, amizade ao conhecimento. Então, todo tipo de pensamento antigo do povo X, do povo Y, era chamado de uma filosofia, tá bom? Algum tipo de conhecimento que tinha sido propagado. Então, é interessante, porque ele, como filósofo grego, né, especial estudo de Platão, ele ouve falar do cristianismo, fica sabendo que os cristãos entregavam a vida por essa causa, e ele resolve estudar essa filosofia. Veja então como ele descreve a sua conversão. Ele diz: bom, como eu disse para vocês, ele escreveu ao imperador, né? Escreveu ao imperador Marco Aurélio. Ele diz: porque também eu mesmo
que me comprazia nos ensinamentos de Platão, ao ouvir as calúnias contra os cristãos e vê-los irem intrépidos para a morte e para tudo que é terrível, comecei a pensar que não era possível que aqueles homens vivessem na maldade e no amor aos prazeres. Pois que homem amante do prazer, ou incontinente, ou que pensa que comer carne humana é bom, poderia abraçar com alegria a morte, se com ela se vê privado do objeto de seus desejos? Olha que lógica que ele usou, tá bom? Então ele falou, né, não faz sentido vocês dizerem que esses cristãos são maus, que são pessoas que vivem de comer carne, até carne humana. Se fosse assim, no momento da perseguição, o que eles fariam? Eles adorariam os deuses, ok? Mas ele usa essa lógica para dizer, essa filosofia ou essa doutrina tem algo diferenciado. Lembre-se que eu falei para vocês dos gnósticos, que era um grupo que se dizia cristão, dizia, né, que receberam ensinos de Jesus, tá bom? E que eles guardavam esse ensino secreto com eles. Esses homens, eu mostrei para vocês, hereges, que eles defendiam, olha, durante a perseguição não tem nenhum problema você comer carne de animais sacrificados aos ídolos, não tinha problema sacrificar os ídolos, era uma coisa absurda, né? Como você vai sacrificar o demônio e ainda se alimentar daquelas coisas? Mas tinham pessoas que pregavam isso, tá bom? Então, esse Justino, ele usa a lógica para dizer, olha, não faz sentido vocês dizerem que esses cristãos são maus, senão eles adoravam o demônio, faziam qualquer coisa para eles continuarem aqui na terra. Esse povo, ele abre mão da sua vida aqui na terra pelo que eles acreditam. Eu tenho que estudar. Então ele está dizendo, olha, eu resolvi estudar e estou vendo que eles são diferentes. E prossegue. Não tentaria por todos os meios seguir vivendo sempre sua vida daqui e ocultar-se dos governantes em vez de delatar-se a si mesmo para ser morto? Por que delatar-se? Porque o cristão chegava diante do imperador, né, como nós já vimos casos de cristãos martirizados, e o imperador ou alguém que o representasse, quando questionava, o cristão falava, sim, eu sou cristão. Então, olha, se você falar isso, então eu vou ter que te matar. É melhor você negar. Eu falei, não vou negar que eu sou cristão, tá bom? Não vou negar que eu sou cristão. Um grande destaque que eu falei para vocês foi Policarpo e Pápias. Esses homens, eles podem ter influenciado na conversão de Justino. Aqui, ó, são 8 anos depois do martírio de Policarpo. Policarpo foi martirizado no ano 155. Pápias também. E eu fiz questão de mostrar para vocês com detalhes o martírio de Policarpo, porque ele foi feito numa arena, com o povo gritando morte a Policarpo, morte aos ateus. Então aquilo era feito como um espetáculo. Não é impossível que o Justino estivesse lá, ok? Então ele já dá esse testemunho, que nós veremos mais à frente. Ele foi acusado por um outro filósofo, concorrente dele. Olha, esse filósofo aí está com ensino cristão, ele se tornou cristão. Então, denunciou e tem que trazer diante das autoridades. Tá bom? Então, ele escreveu um livro ao imperador, na verdade, 2 livros ao imperador, 2 apologias, eu coloquei no grupo para vocês. Tá bom? O comentário prossegue. Após sua conversão, Justino escreveu ao imperador Antonino Pio defendendo o cristianismo. Ele diz: ao imperador Tito Hélio Adriano Antonino Pio, César Augusto, ao seu filho Veríssimo, filósofo. Por quê? Porque Marco Aurélio era filósofo. Tá bom? E a Lúcio, filho natural do César, filósofo e filho adotivo de Pio, amante do saber, ao Sacro Senado
e a todo o povo romano. Ou seja, ele era um filósofo, um pagão, acabou se convertendo ao cristianismo e agora então ele escreve uma defesa sobre o que significa ser cristão. Não? Ele prossegue. Em prol dos homens de qualquer raça que são injustamente odiados e caluniados, eu, Justino, um deles, filho de Prisco, que o foi de Báquio, natural de Flávia Neápolis, na Síria, Palestina, compus esse discurso e esta súplica. Então ele está dizendo, olha, eu estou escrevendo para descrever o que é o cristianismo. A obra dele é uma das obras bonitas desse período de ser lida. Tá bom? Prossegue. Justino relatou a pressão que o povo realizava sobre as autoridades para que condenassem os cristãos. O romano que denunciava um cristão tomava posse dos seus bens. Né? Então, este outro filósofo que entregou Justino, que denunciou Justino, ele pode ter feito só por filosofia, só por paganismo mesmo, ok? Mas pode ter feito até por interesse nos bens de Justino. Prossegue. Justino escreveu importantes obras deixando importantes citações, inclusive uma citação que fala do pentecostalismo nas igrejas no segundo século da era cristã. Isso é importante, irmãos, porque nós estamos no ano 155, tá bom? E já se vão 120 anos desde a morte de Jesus. Em números redondos, né? Seriam 126 anos da morte de Jesus. E algumas pessoas hoje, principalmente os protestantes, né? Eles dizem que os dons espirituais desapareceram, que ele só esteve disponível para a igreja primitiva. O erro deles é porque eles procuraram dons espirituais na igreja católica e aí não encontraram. Não? Bom, mas veja então essa citação que eu coloco aí da historiadora Edith Hyatt sobre o pentecostalismo nos dias de Justino. Ela diz: Justino estava claramente familiarizado com os dons miraculosos do Espírito Santo. Em seu diálogo com Trifão, é a terceira obra dele, tá bom? Eu coloquei lá no grupo também para vocês lerem. Em seu diálogo com Trifão, escreve o seguinte: pois os dons proféticos permanecem conosco até o dia de hoje. Em outro trecho ele diz: agora ainda é possível ver entre nós homens e mulheres que possuem os dons do Espírito de Deus. Em outra obra intitulada A Segunda Apologia de Justino, fala sobre a habilidade que os cristãos tinham em seu tempo de expulsar demônios e ministrar curas. Ele diz: pois incontáveis endemoniados por todo o mundo, inclusive em sua cidade, têm sido exorcizados por cristãos no nome de Jesus, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, que curou e ainda cura, tornando esses demônios impotentes e expulsando-os dos homens. Né? Então é um testemunho importante sobre os dons espirituais que nós encontraremos na história, tá bom? Só que nós veremos que a Igreja Católica ela vai perseguir essas igrejas pentecostais. O comentário prossegue. Justino fez uso do termo grego logos, que fora usado pelo evangelista João no capítulo 1 e 2 do seu evangelho, onde é traduzido por verbo. Em nossas Bíblias, irmãos, quando está escrito no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá bom? Ou em outra tradução, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Bom, João escreveu esse evangelho nos anos 90, ok? Nós sabemos pela história que esse termo ele é mais antigo. Esse termo ele era usado pelos filósofos gregos. Tá bom? E João, então, tomou posse desse termo. Ok? Então eu comento mais abaixo.
O termo logos foi cunhado pelo filósofo Heráclito de Éfeso. Heráclito afirmava que o mundo físico e o pensamento humano originaram-se e eram governados por um poder que ele chamava de logos, que era assim definido por esse filósofo. O que esse filósofo Heráclito de Éfeso dizia? Ele dizia que o logos era o princípio que governava o universo para que este não entrasse no caos, sendo também o originador desse. Olha, esse filósofo, então, ele diz que existe um poder que criou o universo, que deu origem ao universo e que governava o universo até naqueles dias, já que todos percebem que existe uma ordem no universo. Como que o mundo antigo percebia? Eles percebiam que o universo funcionava como um relógio. Naquela época eles já percebiam isso, os egípcios percebiam isso 2.700 anos antes de Cristo, quando eles começaram a construir as pirâmides, eles já percebiam isso, que o universo era um relógio. E hoje é comprovado pela ciência. O relógio mais utilizado ou o relógio mais detalhado, ele é baseado nas estrelas, tá bom? Então, até hoje é reconhecido como um relógio. Então, Heráclito fala algo, vamos dizer, bonito. Primeiro que ele está dizendo que o universo ele tem uma origem. Quem foi que originou e que governa esse universo? Ele chamava de Logos. E João, então, pegou essa palavra para aplicar a Jesus. Jesus Cristo é o originador, e é quem governa o universo ainda hoje, mantendo o equilíbrio desse universo. Bom, o segundo ponto, Heráclito dizia também que o Logos, ele governava o raciocínio humano. Ele dizia, olha, existe um poder que ele dirige o pensamento humano, faz os homens alcançarem o conhecimento, ok? Em terceiro lugar, ele diz que o Logos governava a lógica e a razão universal, e também que governava o pensamento. Então, quando João, no seu evangelho, diz que Jesus Cristo é o Logos, ele está tomando emprestado de Heráclito, né? Já que Heráclito, nós vimos, ele viveu lá nos anos 470 a.C. A Septuaginta, que eu comentei com vocês numa aula passada, que traduz do hebraico para o grego, ela utiliza o termo Logos. Mas quando que foi isso? A Septuaginta foi traduzida no ano 250. Okay? Então, esse termo Logos, em termos de literatura, usando para um poder que governa o universo, que organiza o universo, foi então primeiro feito com esse Heráclito de Éfeso. Bom, e como que Justino entra na história? Ele, como filósofo, claro, ele conhecia Heráclito de Éfeso, que era um dos homens mais estudados. Platão, Justino diz que ele era um platonista, como alguns diziam, né? Em especial dedicado à filosofia de Platão, mas ele faz então também uso desse termo como o apóstolo João. O comentário prossegue. Tomando este termo, Justino afirmou, veja o que ele diz, aprendemos que Cristo é o primogênito de Deus e que é o Logos, do qual participa todo o gênero humano. Certamente, o filósofo, principalmente Marco Aurélio, o pai dele adotivo, né, Antonino Pio, ele não era um guerreiro, ele era um senador, foi colocado temporariamente, tá bom? Como imperador. Foi o imperador Adriano que colocou ele como imperador, né, comprometido antes da morte dele, dizendo, olha, você vai colocar os meus filhos, Marco Aurélio, como imperador, porque eles são muito novos agora. E foi o que ele fez. Então ele agora escreve para esse Antonino Pio, tá bom? E Marco Aurélio certamente estava ao lado dele. Marco Aurélio era um filósofo, ele é muito elogiado
e tem muitos escritos dele também. Então Marco Aurélio conhecia o conceito do Logos. Então Justino, ele toma também o Evangelho de João, que faz uso do termo Logos, e ele fala, olha, o Jesus, o Cristo que nós pregamos, é o Logos anunciado pelos profetas. Tá bom? E ele veio a este mundo e os homens não reconheceram ele como Salvador, não aceitaram os seus ensinos e hoje nos perseguem, né? Então, ele está aproveitando essa filosofia e fazendo uma defesa ao cristianismo. Ele prossegue. Consequentemente, aqueles que viveram antes de Cristo, mas não segundo Logos, foram maus, inimigos de Cristo. Ao contrário, aqueles que viveram e vivem conforme o Logos são cristãos e não estão sujeitos a medos e perturbações. Ou seja, agora ele já está escrevendo como cristão. Lembre-se que eu falei para vocês, ele era um filósofo, trabalhava em Roma, tinha uma escola, tá bom? E vendo os cristãos serem perseguidos e mortos, ele quis estudar o pensamento cristão, ou filosofia cristã, doutrina cristã, e ele se converteu ao cristianismo. O comentário prossegue. Justino também nos deixou um testemunho sobre a participação na Santa Ceia do Senhor. Ele diz, designamos este alimento, Santa Ceia ou Eucaristia, como se chama em latim, a ninguém é permitido dele participar sem que creia na verdade de nossa doutrina, que já tenha recebido o batismo de remissão dos pecados e do novo nascimento, e viva conforme os ensinamentos de Cristo. Bom, ele falou aqui em batismo, nós sabemos que até esse período só havia um tipo de batismo, que é o batismo de adulto, que ocorre após uma confissão de fé, batismo em águas que eu estou falando, né? Que ocorre após uma confissão de fé, tá bom? Então, ele disse aqui, olha, só pode participar da Santa Ceia quem já creu na nossa doutrina e recebeu o batismo, ou seja, o batismo vinha depois de crer. Bom, eu tenho falado com vocês sobre um dos piores hereges que vai surgir agora no final desse segundo século, que é Orígenes de Alexandria, e ele será o primeiro homem a defender o batismo de recém-nascido. Um batismo que ele não tem valor para Deus. O cristianismo exige confissão de fé. E Justino Marte dá esse testemunho aqui. Ele prossegue. Pois não tomamos essas coisas como pão ou bebida comuns, senão que, assim como Jesus Cristo, feito carne pela palavra de Deus, teve carne e sangue para salvar-nos, assim também o alimento, feito Eucaristia, é a carne e o sangue de Jesus Cristo encarnado. Assim nos ensinaram. Então, claro que toda a igreja primitiva entendia isso como um símbolo, até a igreja católica, no princípio ela entendia como um símbolo, mas depois eles vão perverter dizendo que, na verdade, o pão se transforma na carne de Jesus e que o vinho se transforma literalmente no sangue de Jesus. Essa é uma heresia que vai surgir lá nos anos 1200. Nós veremos mais à frente. Justino escreveu uma terceira obra, chamada Diálogo com Trifão. E vejam o que o historiador Daniel Rups fala sobre esta obra. Ele diz, em 163, o grande doutor da igreja, Justino, foi acusado na forma da lei pelo seu inimigo, o filósofo Crescente, e condenado à morte, e executado com alguns discípulos, também segundo a lei, por se ter recusado a sacrificar os deuses. Então eu digo que ele é um convertido de fato pelos escritos, tá bom? Nós lemos os escritos dele, são muito bons, e também porque quando chegou a perseguição, ele não negou a fé. E vocês sabem que era terrível, né?
Você vê as pessoas morrendo à espada e o imperador exigindo que você sacrificasse aos deuses, amaldiçoasse o nome de Jesus, ok? Se você não fizesse isso, você seria morto. Então, ele não aceitou sacrificar aos demônios, ao demônio, tá bom? Que é assim que o apóstolo Paulo chama. Bom, eu coloco aí também um trecho do historiador Roger Olson, de um livro que eu recomendo a vocês, História da Teologia Cristã, 2000 anos de tradição e reforma. Ele diz o seguinte: a história da teologia cristã exige, inevitavelmente, certa consideração sobre a filosofia e as influências filosóficas. O pai da igreja e apologista, defensor da fé, Justino Marte, referiu-se ao cristianismo como a filosofia verdadeira. Então, ele comparou as filosofias, comparou o pensamento de Platão, e de outros povos também que havia. Os persas tinham filósofos entre eles, os egípcios, né? Okay? Tinha filósofos entre eles, e até dos indianos havia filósofos entre eles, que eram estudados entre os romanos, ok? Principalmente dos gregos, mas havia filósofos de diversos povos. E comparando todos, ele disse que o cristianismo é a filosofia verdadeira. Isso é um testemunho muito importante, muito interessante, vindo de um homem tão inteligente, um mestre em filosofia, em que ele faz uma comparação e ele então se converte ao cristianismo. E esse historiador diz, né, os seus discípulos, então ele já tinha discípulos que acreditaram no cristianismo, acreditaram na conversão dele, ok? O comentário prossegue. Justino foi decapitado em 163 da era cristã, durante o governo do imperador Marco Aurélio, mas deixou a mensagem que influenciou muitos cristãos durante a perseguição. E uma palavra que ele falou, que ela é histórica, né? Ele disse: vocês podem nos matar, mas não podem nos causar danos verdadeiros. Ou seja, ele está dizendo que o cristão ele tem uma alma, um espírito que não tem como os homens atingir. Como Jesus Cristo disse, né? Parecido com o que Jesus Cristo disse: não temais aqueles que matam o corpo. Né? Eles não podem atingir a sua alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tá bom? A sua alma. Os homens não podem fazer nada contra a sua alma. E Justino então deixou esse testemunho maravilhoso.